Bom, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa aula de hoje, mas antes, convido a todos para orar comigo. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua bondade, e nos permitiu examinar mais uma parte da sua escritura hoje. O Senhor possa nos ajudar, para que nós possamos ouvir a tua palavra, aprender a tua palavra, praticar a tua palavra e ensinar a tua palavra, tal como está escrito, sem diminuir e sem acrescentar coisa uma. Te louvamos pelo cada um dos alunos presentes e pelo Instituto Bíblico Online, que tem nos providenciado estudo, conhecimento do Senhor para nós. O Senhor possa abençoar cada um aluno, cada um dos que faz o Instituto Bíblico funcionar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, seja bem-vindo a todos. Vamos. Deixa eu habilitar mais um. Ok, seja bem-vindo à nossa aula hoje, né? Hoje nós vamos estar com a fé e o arrependimento, e Deus realmente é. Né? A fé e o arrependimento, e Deus realmente é. Deixa eu melhorar e gravar no computador. Okay. Bem-vindo ao Instituto Bíblico Online, IBO, turma 3, né? Nossa aula de hoje, a fé e o arrependimento, e Deus realmente é. Então, vamos começar. A fé e o arrependimento, e Deus realmente é. Então, essa é a nossa aula. Estamos entrando com esta lição de hoje, o quarto módulo do curso é o nosso penúltimo módulo. Então, hoje nós estamos entrando no quarto módulo, que é o nosso penúltimo módulo. Então, é muito bom, né? Você que tem acompanhado o curso desde o início até aí, está de parabéns. Quero encorajá-lo a perseverar até o fim nessas últimas 6 aulas restantes. Para finalizar o curso, falta 6 aulas, 2 módulos. Esse nós começamos hoje e mais uma outra. Então, vocês que vieram até aqui e participaram da aula do início até aí, está de parabéns. Eu quero encorajar vocês a continuar até o fim. O tema deste módulo é Deixe a Bíblia falar sobre a parte do homem na salvação da alma. Sabe, e para a salvação da humanidade houve 3 partes: a parte de Deus, a parte de Jesus e a nossa parte. Deus fez a parte dele, entregando seu próprio filho. Jesus fez a parte dele, morrendo na cruz. Okay. Mesmo Deus fazendo a parte dele e Jesus feito a sua parte, o homem ainda não tem salvação. Precisa fazer a terceira e última parte. Deus fez a sua parte, Jesus fez a sua parte, e nós precisamos fazer a nossa parte. E é este o estudo que nós vamos ter agora, né? A parte do homem na salvação da alma. Fazendo uma rápida revisão das últimas 2 lições, nós vimos que o salário do pecado é a morte, né? Todos nós já pecamos, né? Todos nós já pecamos, e o salário do pecado é a morte. As boas novas do Evangelho, e nós também já vimos, consiste no fato de que Deus, em Jesus, nos dá oportunidade de salvar-nos, né? Então, o salário do pecado é a morte, nós vimos naquela lição, e as boas novas do Evangelho, nós vimos que, através de Jesus Cristo, essa é a boa notícia do Evangelho. Através de Jesus Cristo, Deus nos dá a oportunidade de ser salvo.
o abismo e e a, e a ponte, né? O pecado criou o abismo. Impossível passar e viver com Deus, porque o pecado criou um abismo entre nós e Deus. Jesus construiu sobre esse abismo uma ponte. E em Jesus, Deus se aproxima do homem para salvá-lo. Né? Através de Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus, Deus pode nos aproximar de nós para salvar. É isso que vai dizer em Mateus, capítulo 1, versículo 21 a 23. Neste plano estabelecido por Deus para salvar o homem, há a parte de Deus, e já foi feita. Já falei. E a parte, e a nossa parte. A partir dessa lição, nós estudaremos sobre a nossa parte num plano de salvação, no plano de Deus para a salvação eterna, né? Como se atravessar a ponte que Jesus construiu. E é necessário para atravessar a ponte. Então, criou-se um abismo entre nós e Deus, e Jesus construiu uma ponte. E agora a pergunta é, como atravessar essa ponte? E Jesus construiu. Do outro lado está a salvação. Mas como podemos atravessar essa ponte? É isso que nós vamos ver agora. A necessidade de crer, ter fé, para se obter a salvação. Então, para obter a salvação, precisa crer. Crer para obter a salvação. Uma da nossa parte é crer. Né? Olha só. Comecemos com João, capítulo 3, versículo 16. E já... Deixa eu pegar aí. Ok. Eu peço a vocês e mantenham o microfone de vocês desligado, porque a dar interferência. Na conversa. Então, começamos com João 3,16 e já lemos, né? Recentemente. E é um texto que fala sobre o propósito da vinda ou envio de Jesus ao mundo. Deus deu a seu Filho unigênito, né? Mas quem é e será salvo? Quem será beneficiado por esta oferta divina? Quem não irá perecer pelo fato de Jesus ter sido enviado ao mundo para salvar, né? O texto é claro, toda ele e nele não perecerá. A ele não irá perecer. Então, em primeiro lugar, a parte do homem para receber a salvação é crer. Para atravessar essa ponte, para passar por essa ponte e chegar do outro lado. A primeira parte nossa é crer. É necessário crer. É necessário ter fé para se obter a salvação em Cristo Jesus, né? Inclusive, esta era uma das respostas comuns dada a pergunta sobre o que fazer para ser salvo, né? Era crer em Jesus, por exemplo. Então, quando alguém no tempo dos apóstolos perguntava a um dos apóstolos o que deve fazer para ser salvo, a resposta era crer no Senhor e será salvo. Devemos nos recorrer aí em Atos, capítulo 16, versículo 30 a 31. Devemos nos decorrer da lição e essa resposta era entendida pelos ouvintes do primeiro século de maneira diferente de hoje em dia. Olha só, o que deve fazer para ser salvo? A resposta era crer no Senhor e será salvo. Olha só, e quando falava crer no Senhor, os ouvintes do primeiro século entendiam esse crer diferente de que nós entendemos hoje. O crer que nós entendemos hoje não é o crer que eles entendiam ao perguntar
a um dos apóstolos que devo fazer para ser salvo? Os apóstolos falavam, crê no Senhor. Só que eles criam, eles entendiam, e esse crer, esse crer, eles entendiam diferente do crer que nós entendemos hoje. O crer no Senhor para ser salvo, esse crer que nos leva à salvação, era o crer e eles entendiam, e não o crer que nós entendemos, né? Hoje em dia. Crer, no conceito popular, significa apenas editar. Hoje, nós entendemos que crer significa acreditar, mas não é este crer. Né? Não é este crer, não. Crer, no conceito de hoje, lá em cima é o céu, e lá em cima mora o Todo-Poderoso, e chama Deus. Ele é bom, ele é misericordioso, o filho dele veio e morreu na cruz. Eu acredito que lá é o céu, e lá mora Deus, e ele é todo-poderoso. No este crer, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa, no este crer aqui, e a Bíblia fala não. O crer é o crer daquela época, e até o final, eu espero que nós possamos entender o crer para ser salvo. Né? Sem isto tenha qualquer implicações. Então, o mundo hoje entende e eu creio no Senhor, mas sem qualquer implicações, sem qualquer compromisso com a vida prática da pessoa. Então, não é simplesmente editar e continuar na mesma vida. O crer é diferente do que nós entendemos. O crer para ser salvo. O que fazer para ser salvo? De acordo com este texto que nós lemos. Será salva ele que crê. Marcos 16, versículo 15 e 16. Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado a toda criatura. Eu espero que você tenha uma Bíblia aí na mão e você esteja acompanhando a passagem na Bíblia, ok? Então, Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado a todas as nações, mas segundo Jesus, mas a pessoa beneficiada pela pregação do evangelho não será apenas aquele que ouve o evangelho. É necessário mais do que ouvir, né, para se beneficiar pela pregação do evangelho. Jesus disse, em e particular adicional, mas for batizado, será salvo. Então, em crer e for batizado, então, em crer mais e, né, particularidade, né, particular, adicional, né, mais batismo, será salvo. Não seria a pessoa que apenas ouviu o evangelho, mas aquele que crê no Senhor será salvo, né? O crer daquela época é diferente do nosso crer hoje. O crer da salvação era o crer que tinha a ver com aquela época. Os benefícios do sacrifício vicário de Jesus serão recebidos apenas pelo crer. A salvação é um presente e Deus é um presente de Deus, mas eu preciso receber este presente. Então, a salvação é um presente de Deus, mas você tem que ir lá e buscar o seu presente. Então, como é que você vai buscar o seu presente? Então, senão, você não vai receber o presente de graça. Você tem que ir, né? Se eu falo para você, eu vou te dar uma Bíblia de estudo de presente, venha buscar. Você veio buscar. Então, pelo fato de você vir buscar, você não está pagando pelo seu presente. Você está vindo receber o seu presente gratuito. Então, tem uma coisa que nós precisamos fazer para receber a salvação. E uma delas é crer, né? Eu posso comprar um presente, embalar neste presente e lhe oferecer este presente, mas você é obrigado a vir receber, né? Como eu já falei, você pode até pegar este presente para se mostrar educado e depois jogar o presente fora. Você tem esta liberdade. Apesar de todo o meu esforço para escolher
comprar, embalar ele presente, o presente somente será útil e desfrutado por você se você entender, se você estender a mão, tomar o presente das minhas mãos e passar a possuí-lo, né? Então, eu te dou um presente, você tem que estender a mão para pegar o seu presente. Ou seja, o presente é gratuito, mas você tem que fazer alguma coisa para receber. Pelo menos estender a mão para receber. Então, Deus está nos dando um presente e como o recebemos? Então, Deus está nos dando um presente. Olha, a pergunta é: como receber esse presente? O que fazer para receber de Deus esse presente? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que é necessário crer. Crer segundo a Bíblia. O crer para receber o presente de Deus não é o crer que nós temos hoje, é o crer daquela época, o crer segundo a Bíblia. Mas o que é crer segundo a Bíblia? Boa pergunta, não é? Então, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nós temos uma definição de fé. Esse sinônimo da palavra crer. Nelson, Celso, mantém seu microfone desligado, por favor, para não dar interferência. Obrigado. Então, em Hebreus 11, 1, nós temos uma definição de fé. Esse é sinônimo da palavra crer. Em outras versões, a Bíblia dirá a convicção de fato e se não vê. A convicção de fato e se não vê. Fé é certeza e convicção daquilo e não podemos ver, aquilo e não podemos tocar. Isto é fé, mas não é apenas esperança em possibilidade remota. Não, talvez, não é isso. É uma certeza, é uma convicção que irá levar a pessoa a tomar certas decisões e agir de acordo com o que ela crê. Então, crer que Jesus pode salvar, então esse crer vai levar você a tomar uma decisão. Deus pode me salvar, então como uma pessoa salvo, eu vou, ou uma pessoa que deseja ser salvo, eu vou tomar umas decisões. Então, é uma prova que você tem o crer verdadeiro. O crer verdadeiro, o crer da salvação, não é acreditar em tudo isso e não ter uma mudança de vida, né? Permanecer na mesma vida. Então, isso não é o crer bíblico para a salvação. Ok? A maioria das pessoas hoje acha que ter fé ou crer resume-se apenas a uma aceitação mental no fato de que Deus e Jesus existem ou são reais, como nós já vimos. Então, não é isso fé. Eu creio em Deus e Jesus é real, ele é verdadeiro, ele é bom, ele é poderoso, ele morreu na cruz, né? Eu creio nisso. Então, isso não é o crer da salvação. Né? Então, eu posso simplesmente fazer uma aceitação de Jesus aqui na minha mente, mentalmente eu aceito Jesus e pronto. Isso não é o crer, isso não é crer na Bíblia. Se sairmos na rua hoje e perguntar se as pessoas possuem ou não fé em Deus, qual seria a resposta da maioria? Então, eu devo fazer para ser salvo? Eu no Senhor. Aí você sai na rua aí e pergunta às pessoas, você é em Jesus? E a maioria vai dizer. Mas se fizermos uma pesquisa e perguntar, você obedece a Deus? Você lê a Bíblia? É a palavra de Deus? Você lê a Bíblia e é a palavra de Deus? Você segue seus ensinos? E as pessoas vão dizer. É a mesma pessoa que você saiu perguntando você em Jesus, eles vão dizer. Ele vai dizer, eu creio em Jesus.
todas as pessoas que você encontrar na rua, se você perguntar, você é Jesus? Todos vão dizer, eu creio em Jesus. Mas se você sair fazendo outra pergunta, você obedece a Deus? Você lê a Bíblia e é a sua palavra? E é a palavra de Deus? Você segue os ensinamentos de Jesus? Será que a maioria vai dizer sim, como disse sim para a fé? Então, crer biblicamente. Se as pessoas respondessem sinceramente, a maioria diria, não, eu não faço isso. Então, se as pessoas fossem sinceramente, responder sinceramente, se você perguntar, você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, é a palavra de Deus, você segue os ensinamentos de Jesus, você obedece a Jesus no ele é? Se a pessoa fosse sinceramente, a pessoa, se respondesse sinceramente, as pessoas iam dizer, eu não faço isso. Isto é fé, né? E só aceitar um fato sem que não haja nenhuma implicações ou comprometimento com a vida pessoal. Isto é fé? Isso não é fé. Eu aceito Jesus, né? Uma aceitação mental, mas eu não mudo minha vida, não tenho nenhum compromisso, uma conduta, e Jesus deseja de mim, mas eu aceito, mas eu creio em Jesus. Isto seria fé? Bíblia? Com certeza não. Tiago 2 será nosso texto base nesta lição, né? O Tiago 2 será nosso texto básico nesta lição. Vamos ler inicialmente o versículo 14 ao versículo 17. E diz assim, Tiago fez uma pergunta no versículo 14. E é muito importante. Essa pergunta que Tiago fez no versículo 14 é muito importante. De que adianta uma pessoa dizer que tem fé se não tiver obra? Ou seja, se não há nada que evidencia esta fé. Eu tenho fé em Deus. Ok, me mostra uma coisa e prova que você tem fé. A pessoa não tem nada para mostrar. Será que tem fé realmente? Então, algo para se pensar, né? Então, e aí Tiago ilustra isto. Aí Tiago vai ilustrar isto, usando um exemplo e nos ajudará a entender a inutilidade de palavra, de sentimento, dizer eu tenho fé. Se um irmão ou irmã estiverem necessidade de roupa e de alimento, e nós falamos, só dizemos para esta pessoa, vá em paz e aqueça-te e farta-se em um lugar e não lhe demos o necessário. Qual seria a utilidade desta palavra? Uma pessoa chega para você, eu não matei bichá ontem, não almocei ontem e dormi sem jantar, hoje de manhã não tive matabichá, e até uma hora dessa não almocei. Aí você chega a pessoa e fala, eu tenho fé em Deus e hoje você vai se alimentar. Deus vai fartar você hoje. Aí você manda a pessoa embora. E fé em Deus e a pessoa vai se fartar, você tem. E fé essa? Essa é uma fé morta e não tem valor. Para essa fé ser válida, tem que ter uma ação para provar a veracidade da fé. Entende? Então, a fé e Jesus pode me salvar sem uma ação, essa fé é morta. Ok? Essa fé é morta. Tiago nos ajuda a entender, e assim como palavra não sacia a fome e nem aquece o corpo, a fé sem obra não tem valor. Eu tenho fé em Deus e você vai comer hoje. Aí, resolveu o problema dela? Não. Se você tem fé em Deus e ela vai comer, você tem que ter ação. Né? Se você tem fé em Deus e Deus pode te salvar, você tem que ter uma ação. Não é simplesmente a fé da maioria das pessoas hoje. Eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus e pronto. Quando
Alguém perguntava aos apóstolos o que devo fazer para ser salvo, ele respondia, crê no Senhor. E o perguntador, a pessoa que perguntou, sabia o que os apóstolos estavam falando. Crê no Senhor, ele já sabia o que era. E nós hoje não sabemos o que é, né? Nós entendemos diferente. Então, mas a fé da salvação é a fé lá da Bíblia, não a fé da maioria das pessoas hoje. Okay? Não era o objetivo de Tiago dizer que a única forma de expressarmos nossa fé é através de e chamamos de caridade, atos de benevolência, da esmola. Tiago também não está resumindo obra a atos benevolentes, né? Não estamos falando, nós estamos dando um exemplo de fé verdadeira. A fé vem acompanhado uma obra. A obra nos salva, ok? Mas a fé precisa ser mostrada através das atitudes. As atitudes provam a veracidade, a existência da fé na pessoa, né? No decorrer da leitura, no contexto, isso vai ficar claro, né? Aí de Tiago. Esse texto, muitas vezes, é mal interpretado, mal entendido, geralmente porque não há o cuidado de se observar o contexto. Tiago está somente ilustrando, ele está somente dando uma ilustração. Assim como a palavra não sacia a fome e nem aquece o corpo, a fé é só de palavra, não tem valor algum. Então, eu devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor. Ok, mas Tiago está dizendo, e essa palavra, crer no Senhor, ela sozinha não vai salvar ninguém. Tem que ter uma ação e evidencia essa palavra, eu creio no Senhor. Né? E como o próprio Tiago diz, uma fé assim está morta. A fé sem ação é morta. Ok? Então, quais são as respostas? Okay, deixa eu voltar. Eu pulei aqui. Quais são as respostas para a pergunta que Tiago faz no versículo 14? Quais são as respostas da pergunta que Tiago faz no versículo 14? De que adianta alguém dizer que tem fé se não tiver obra? São perguntas retóricas, cuja resposta são óbvias. Não adianta nada. Né? Acaso a fé pode salvar? Esse tipo de fé pode salvar alguém? Não, não pode, porque a fé sem obra é morta. Você fala que tem fé em Deus e não faz nada, só falando tem fé, tem fé, tem fé, não vai para lugar nenhum. Né? Isso não é fé. A fé se completa com as obras ou com a obediência. Olha só, agora nós estamos começando a compreender ela fé lá. Eu devo fazer para ser salvo, crer no Senhor. A fé se completa com as obras ou uma obediência. A pessoa acredita em Deus e não obedece, então essa fé é morta. Está vendo? Iremos falar sobre obediência, porque é justamente isto que Tiago está querendo dizer. E o contexto deixará claro que a obediência e faz com que a fé se torne válida. Eu creio que Jesus pode salvar a humanidade. Ok. Agora tem que carimbar essa crença sua com a obediência. Se não obedece, essa fé é morta.
não devemos separar a fé da obediência. A Bíblia não faz essa separação. Então, quando perguntava a alguém lá, e deve fazer para ser salvo? A resposta é, e no Senhor. Então, ele já sabia. Olha, eu perguntei a Paulo, e devo fazer para ser salvo? Ele falou, e no Senhor. Ah, isso é dizer, eu devo obedecer ao Senhor. É exatamente isso. Fé salvadora é exatamente isso. Fé e obediência estão sempre juntas, pois um completa a outra. Esta é a grande diferença no entendimento do que significa crer entre os primeiros ouvintes do Evangelho e o que significa crer para as pessoas da nossa época. Essa é a diferença da fé no tempo dos apóstolos e a fé de hoje. Levanta a mão e aceita Jesus. A pessoa levantou a mão, aceitou Jesus e já está salvo. Porque a Bíblia diz, crê no Senhor e será salvo. Não é isso que a Bíblia diz. Não está salvo coisa nenhuma. A fé tem a ver com obediência. E deve fazer para ser salvo. Os apóstolos estão dizendo, crê no Senhor. Ou seja, obedeça o Senhor. Crer é dizer obedecer. Obedeça o Senhor e será salvo. É isso que ele está dizendo. Quando ele fala, crê no Senhor e será salvo, ele está dizendo, obedeça o Senhor e será salvo. É isso que ele está dizendo. Então, as pessoas entendem e é crer no Senhor e pronto. Por isso, e faz tantos erros, né? Comete tanto erro com a palavra de Deus, né? As pessoas da nossa época não entendem o crer como acreditar mais obedecer. Acreditar mais obedecer. O que é fé? Fé é você acreditar mais obedecer. Você acreditar e não obedecer não é fé. As pessoas daquela época entendiam e a equação é esta: crer igual a acreditar mais obedecer. Crer é igual a acreditar, junta o crer. E a mesma coisa de acreditar mais obedecer, aí vem a salvação. Então, as pessoas de hoje acreditam e crer, acreditar é só isso e basta. Mas não é só isso e basta. Precisamos entender e crer mais acreditar. Crer é igual a acreditar. Então, crer e acreditar mais obediência, vem a salvação. Crer ou acreditar sem obedecer, não tem salvação. Então, eu fazer para ser salvo, crer ou obedeça o Senhor. É isto é a fé e Deus realmente é. É isto que a Bíblia nos ensina no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 18 e 19. Temos aí mais um exemplo da utilidade, né, da inutilidade. Temos aqui mais um exemplo da inutilidade do acreditar num fato, no fato da experiência, da exigência de Deus, sem que isto seja acompanhado da obediência a Deus. Ok? Tiago chega a ser irônico. Grande coisa ter apenas fé, separado da obediência. Você tem fé? Tiago diz, mostre-me esta fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Mostra a sua fé sem a sua obediência a Deus. Eu, com a minha obediência a Deus, vou mostrar a sua fé. Fé é dizer obedecer a Deus. Sem obediência, não há fé. No versículo 19, Tiago faz uma nova ironia. Você crê que existe um só Deus? Oh, mas os demônios também crê. A fé em Deus, o demônio também tem. Quando eu creio em Deus e não obedeço, eu estou tendo a mesma fé que o demônio tem. A minha fé é diferente da fé do demônio quando eu obedeço. É o Tiago está dizendo aí. E existe um só Deus? Ó, mas os demônios também crê. Ele crê no Senhor.
Ele no Senhor. Mas ele não será salvo porque essa crença ou essa fé não é válida, é uma fé morta, porque não foi completada uma obediência. Está vendo? Então, se eu creio no Senhor sem obedecer, eu estou tendo a mesma fé que o demônio tem. A minha fé precisa ser completada umas obras. Aí vem a salvação. Talvez façamos um pouco mais do que a maioria das pessoas. Eles sabem bem que existe um só Deus. E ele é poderoso e soberano, né? Mas aí está um fato importante e é repetido várias vezes e de diversas formas nesse texto. Então, aí está um fato importante e é repetido várias vezes e de várias formas nesse texto e estamos estudando. O E precisa ser acompanhada de obra. O E sem as obras não tem valor nenhum. Então, você sair por aí perguntando às pessoas se crê no Senhor, a Bíblia fala, em crê no Senhor e será salvo. Aí você sai por aí perguntando em crê no Senhor, todos vão dizer e crê. Então, isso é dizer, e baseado na Bíblia, todos têm salvação, todos é salvo? Não, por esse crer não está completado com as obras, uma mudança de vida. E aí não adianta nada esse crer sem as obras. Ok? Então, é possível saber em crer ou não? Será que dá para saber em crer de verdade ou não? Tiago diz que sim, dá para saber em crer de verdade e em ter uma crença falsa. E como é possível saber em realmente crer ou não crer? Pelas obras. E aí eles chamam de obra, né? Pela obediência. E aí eles chamam de obra. Essa obra são obras de obediência. E no final desta leitura, isto ficará mais claro. Não é obra de caridade, não. Não está falando da obra a tudo que você tem e dá, não. Não é essa a obra. A obra é a obra de obediência a Deus para validar a fé ou o crer que você tem. Ele não está resumindo ou restringindo este termo, obra, apenas atos de benevolência ou caridade. Não é. Atos de obediência ou caridade é um aspecto de um todo chamado de obediência a Deus. Né? Versículo 20 a 23. Fé sem obra é incompleta. Né? E a obra e a obediência a Deus. Então, tem a ver com ajudar as pessoas também, talvez, né? Tal, se você tem condições, faça o bem para todos, mas a obra é obedecer a Deus, ok? O exemplo dado é o de Abraão, quando Abraão foi justificado. A Bíblia diz que Abraão foi justificado. Então, quando foi que Abraão foi justificado? Onde ele disse, onde ele creu em Deus, Abraão vai lá e justifica seu filho a mim. Então, quando ele foi justificado? Onde ele disse que iria, Abraão, justifique seu filho a mim. Sim, Senhor. Foi nessa época ele foi justificado? Não. Quando ele aceitou mentalmente o fato da existência de Deus? Não. Tiago diz não. Ele foi justificado quando ele obedeceu a Deus. Abraão, justifique seu filho a mim. Sim, Senhor. Não foi nesse momento ele foi justificado. Né? Ele foi justificado quando ele obedeceu a Deus. E foi naquela ocasião e foi dito e Abraão creu em Deus. A fé completa-se
pela obediência. Abraão foi lá, preparou tudo, quando ele levantou o telo, a Bíblia chama o telo, ou a machadinha, ou como você quiser falar, quando ele levantou assim, para tapar na cabeça do filho, aí foi nesse momento ele creu em Deus, onde ele obedeceu a Deus. Não foi onde ele acreditou, foi onde ele obedeceu. E Abraão fez. E a obra está sendo usada aí como evidência ou prova de sua fé. Aí começa a ficar mais claro. E obra são obras de obediência e não obra de caridade, como costumamos falar, né? E Abraão fez para provar que ele cria em Deus, não foi ato de caridade. Não foi ato de caridade, foi obediência a Deus. Então, vale a pena fazer essa pergunta a você mesmo. Eu creio em Deus de verdade ou não? Vale a pena. Vale a pena fazer essa pergunta a si mesmo. Mas Deus disse a Abraão para levar seu filho Isaque até determinado monte, e lá no cume do monte sacrificasse a Deus, seu filho. Abraão obedeceu, pegou o telo, né, um instrumento usado para matar animais, as cordas, a lenha, e disse: vamos, Isaque. E subiu ao monte com Isaque. E no caminho, Isaque começou a ficar meio preocupado, porque não estava vendo o animal e seria usado no sacrifício. Então, ele pegou tudo aquilo que é usado no sacrifício, mas não pegou o animal. Isaque ficou preocupado. Como vai fazer um sacrifício a Deus? Estou vendo a lenha, estou vendo o telo, estou vendo a corda, mas cadê o animal? Isaac começou a ficar preocupado, né? O Velho Testamento, no Velho Testamento, a adoração era feita muitas vezes através de sacrifício de animais. E lá estava os dois sobrinhos, os dois subindo no monte. E Isaac disse: pai, aí está o telo e a lenha, mas cadê o animal? Então, Isaac não aguentou aí perguntou: pai, aí está o telo e a lenha, mas cadê o animal? Abraão deu uma resposta sábia: Deus irá providenciar. Abraão sabia. E era o filho dele e ia ser sacrificado. Mas ele não falou isso para o filho. Então, ia causar um pânico no filho. Então, Abraão falou: Deus irá providenciar. E continuaram subindo. Olha só. Chegando no cume do monte, Abraão pegou Isaque, amarrou uma corda e o colocou sobre a lenha. É isso que faz quando sacrificava o animal. E quando Abraão levantou a mão para sacrificar Isaque, Deus disse: basta, agora eu sei que você verdadeiramente crê em mim. Olha só. Desculpe. Quando a Bíblia fala, crê no Senhor e será salvo, é disso que a Bíblia está falando. Crer no Senhor é dizer obedecer. Quando foi e Deus falou para Abraão: olha, eu sei que você crê em mim. Não foi onde era editor na palavra de Deus. Não foi onde era editor na existência de Deus. Não foi onde era editor e Deus é poderoso, mas onde ele obedeceu a Deus. Então, crer no Senhor e será salvo é dizer obedecer. Obedecer, né? Então, tirou Isaac de cima
do altar e sacrificou ali o animal. Aí Deus viu, né? Então, Deus falou, basta, a hora eu sei e você verdadeiramente crê em mim. Quando Abraão virou a cabeça, viu um animal preso entre as ramagens. Tirou Isaac de cima do altar e sacrificou ali o animal. E foi naquele momento que Abraão foi justificado como uma pessoa que crê no Senhor. Está vendo? Tem uma evidência na sua vida que mostra que você crê no Senhor? Então, foi um teste difícil, mas Abraão foi aprovado, porque ele ia mesmo fazer o que Deus disse que ele deveria fazer. Obra de obediência comprova a fé. Foi aí que Abraão foi justificado, no versículo 22. Vamos ilustrar isso, aproveitando este exemplo de Abraão. Um pai perguntou ao filho, filho, você acredita que eu quero apenas o seu bem? E o filho respondeu ao pai, sim, pai. Então o pai diz ao filho, olha, filho, eu lhe faço um pedido. Por favor, não atravesse a rua sozinho. Imaginemos e imediatamente depois que o pai fala e vira as costas para tratar de outros assuntos, o filho atravessa a rua. E valeu o filho ter dito, sim, Senhor. Não ele se atravessa a rua sozinho, sim, Senhor. Mas quando o pai vira as costas para tratar de outros assuntos, imagine o filho faz, atravessa a rua. Então, valeu o filho ter dito sim ao pai, quando o pai perguntou se ele acreditava no pai. E valeu as palavras deste filho. Acredita em mim? Sim, pai, eu acredito em ti. Então, não atravessa a rua. Quando o pai virou as costas, ele atravessou a rua. Então, ele falou a verdade quando ele falou e acredita no pai? O IA daria ao pai. O IA daria ao pai. O IA e um pai é. Teu filho diga, sim, pai, eu acredito em você. Sim, pai, eu o amo. Sim, pai, eu o respeito. O pai é as palavras. O pai é as palavras? Não. O pai é as ações. O pai não é a palavra. Eu te amo, eu acredito, o Senhor é poderoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é isso, é aquilo. O pai não é essas palavras. O pai é ações. Ações e demonstra tudo isso. O pai é obediência. A obediência, o pai é. As ações, né? Ok. Fé sem obediência não tem valor. Aí, o versículo 24, nós já lemos, né? Esse é um versículo. Ok. Ok, deixa eu ver aqui onde eu passei demais aí. Esse é um versículo e parece contradizer outros assuntos da Bíblia, mas não contradiz. O assunto aí é essência da fé. O assunto aí é a essência da fé verdadeira. O que é fé, realmente? A explicação de Tiago diz que a fé verdadeira é composta por dois itens e não pode ser verdadeiro se um desses dois itens não existe. Quais são estes dois itens? Acreditar e obedecer. É esse os dois itens e valida a fé. E nesse
processo, e Tiago diz, a obra faz parte da justificação. Não compra a justiça, a justificação. Não ganha a justificação, mas valida a fé. E por isso que as obras faz parte da justificação. Porque a fé sem as obras não tem valor. E aí ele dá um outro exemplo no versículo 25. Essa prostituta não foi justificada quando ela apenas disse aos espias que havia sido enviado à sua terra: eu creio que vocês são homens de Deus, mas sim quando ela fez algo e demonstrou ou comprovou a fé dela. A prostituta falou: vocês são homens de Deus, mas ela não foi justificada quando ela falou isso, mas quando ela fez algo e provou o crer dela, né? E carimbou a crença dela e autenticou a fé dela. Mais uma vez, estamos vendo aqui que as obras decorrentes da fé não são obras de caridade. Né? A obra decorrente da fé, eu no Senhor será salvo, não é obra de caridade, não é ser bonzinho com todo mundo, é obedecer a Deus. O que esta mulher fez não foi dar comida e roupa, mas ocultou a eles, homens, para que eles não fossem descoberto e para ele não fosse morto. Isto é fé, né? E Tiago conclui dizendo, Tiago vai concluir dizendo no versículo 26, fé sem obra é morta. É necessário ter a fé, mas a fé descrita na Bíblia para se obter a salvação. Então, é necessário ter fé para ser salvo, mas a fé que salva é a fé da Bíblia, e é acompanhada de obediência a Deus. Sem obedecer a Deus, não tem fé. A boca pode falar que tem fé, mas, de fato, não tem fé, porque não tem a obediência. Exemplo de fé que agrada a Deus. Homens movidos pela fé agradaram a Deus em serviço e obediência em sua vida. A Bíblia diz, inclusive, que sem este tipo de fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4 e até o versículo 7. Porque Enoque foi arrebatado, porque agradou a Deus. Como é que Enoque agradou a Deus? Obediência, não simplesmente editando. E o inviabilizou ou tornou possível Enoque agradar a Deus. O versículo 6 responde, o versículo 6 responde, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o que dá condições ao homem de agradar a Deus. Então, no plano de Deus para a salvação, a parte do homem é crer, é ter fé, mas esta fé é acompanhada de obediência. Esta fé verdadeira é necessário possuir esta fé para ser salvo. Mas essa fé a fé verdadeira é acompanhada de obra. Né? Toda a população do mundo todo, 99% da população mundial, fala em Jesus. Tem uns ateus aí e diz que não crê, mas 99% crê no Senhor. A Bíblia diz, ele no Senhor será salvo. Então, 99% da população tem salvação? Não, por quê? Mas ele não fala que crê, e a Bíblia não diz que ele no Senhor será salvo? Ok, mas o crer para a salvação é o crer da Bíblia, não o crer do mundo. Né? Você tem o crer da Bíblia ou o crer popular do mundo? Vale a pena fazer essa pergunta a você mesmo. Né? Portanto, precisamos tomar cuidado com apelo feito onde é dito que só aceitar ou crer em Jesus sem levar em consideração o que significa e quais são as implicações de crer.
e o I basta, né? Hoje, nós precisamos entender bem o I significa E. Em algumas religiões, é feito um apelo. Levanta a mão, e no Senhor. Aí eu levanto a mão, aceita o Senhor como seu Salvador? Aceito. Já tem salvação. É isso que a Bíblia diz? Nós estamos vendo e não. O E, para ser salvo, é o E e vem através de uma obediência a Deus, uma mudança de vida. Ok? Então, se você levantou a mão e eu no Senhor e achou e foi salvo naquele dia, a Bíblia diz e não foi salvo naquele dia. Ok? Ok. Vamos continuar. Depois, se quiser conversar comigo no privado, você pode falar. Eu vou abrir, no final desse estudo, eu vou abrir para pergunta, né? Deixa eu ver se pulei uma coisa aí. Dizem que só crer ou aceitar a Jesus é o e basta. Pode pode levar as pessoas a terem uma convicção ou conceito inadequado a ser uma inadequada acerca da salvação, pois as pessoas de nossa época não entendem o crer como os ouvintes do primeiro século entendiam. Olha só, vou repetir isso. Dizer e só crer ou aceitar a Jesus é o e basta, pode levar a pessoa a ter uma convicção ou conceito errado, né, acerca da salvação, pois as pessoas de nossa época não entendem o crer como os ouvintes do primeiro século entendiam. Né? Então, precisamos ter cuidado. Portanto, precisamos tomar cuidado com apelo feito onde é dito e só aceitar. Ok, já falamos isso. Ok, ok. Dizer e só. Ok. Falei isso aí também. É necessário crer, mas isso não exclui, pelo contrário, inclui a obediência. Aliás, crer é obedecer. Né? Crer é obedecer. Biblicamente, crer igual a editar, mais obedecer. Porém, a editar menos obedecer é igual a não crer. Se você acredita e não obedece, você não crê. Se você crê ou você acredita e obedece, você crê de verdade. Biblicamente, a pessoa que acredita e não obedece não tem a fé e é aprovada e é aceita. A verdadeira fé e Deus espera. A pessoa que acredita e não obedece, ela não tem a fé aprovada. Ela não tem a fé aceita por Deus. Né? A verdadeira fé, ela não tem a verdadeira fé e Deus espera e tenhamos. Então, necessário arrepender. Então, para atravessar a ponte, o primeiro passo é crer. Já vimos sobre o crer. Né? Agora, o segundo passo para atravessar a ponte é arrepender-se. Arrepender-se. Mas o que é arrependimento? Eu vou repetir isso. Nós já vimos, e para atravessar a ponte, o primeiro passo é crer. Já vimos definição sobre crer. Agora, o segundo passo para atravessar a ponte é arrepender para a salvação. O que é arrependimento? E qual a necessidade de arrependimento? Segundo Pedro 3:9, o grande desejo de Deus é o arrependimento dos pecadores. Jesus disse em Lucas 15
por diversas vezes, e há festa no céu quando um pecador se arrepende. Em Lucas 16, naquela palavra contada por Jesus, na situação do rico e de Lázaro, quando o homem rico estava em tormento no Hades, ele indicou que para não sofrer a condenação é necessário arrepender-se dos pecados. Lucas 16, versículo 30. Ok. Aquele homem reconhecia que era necessário o arrependimento para não sofrer o tormento como ele estava sofrendo. Arrependimento é necessário. E das atitudes de decisões e faz parte daquilo que o homem precisa o homem precisa fazer para obedecer. Obedecer a salvação através da reconciliação com Deus. Então, aquele homem lá que morreu junto com aquele mendigo, não, pai Abraão, mande Lázaro lá falar com meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos lá, para falar com ele, para ele não vir para esse lugar de tormento. Abraão falou, não, ele tem os profetas, e ele pode ouvir. Não, pai Abraão, se ele ressuscitar dentro do morto e for estar com ele, ele se arrepender-se-ão. Para ser salvo, precisa se arrepender. E é o segundo passo para atravessar a ponte. Inclusive, os apóstolos, pregando no dia de Pentecostes, em Jerusalém, falaram às pessoas que elas haviam crucificado o autor da vida. As pessoas reconheceram o grande mal que havia cometido e perguntaram aos apóstolos. Né? Os apóstolos, lá em Atos capítulo 2, falou, vocês crucificou o autor da vida, o Senhor, vocês crucificaram. Eles, ainda em si, eles perguntaram aos apóstolos, o que faremos? E agora, vamos fazer o quê? O que faremos? E os apóstolos respondem no capítulo Atos 2, 38. Arrependei-vos de cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Olha, arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Então, encontramos a resposta a esta pergunta em Atos 2, Atos 3, 19. A mesma ordem é dada. A mesma ordem é dada. Não há dúvida de que o arrependimento é necessário e o Novo Testamento ordena e exige arrependimento para que o homem possa obter perdão dos pecados. Mas o que é arrependimento? Boa pergunta. Isso que nós precisamos entender o que é arrependimento. E é isto que passaremos agora a discutir. Então, e arrependimento? Arrependimento, o primeiro passo para atravessar a ponte é crer. O segundo passo é se arrepender. E o que é arrependimento? Então, está vendo? Não é somente editar e lá em cima amor a Deus. Jesus estava falando com umas pessoas e estava atribuindo certas catástrofe, né? a pecado de uns homens, né? Jesus diz que todos os homens precisam se arrepender. Lucas 13, 2 a 3, e também versículo 5. Quem é que precisa se arrepender? Em Atos 17, 30, Paulo excluiu todas as exceções. A necessidade de arrependimento quando ele disse
Todas as pessoas precisam arrepender-se. A humanidade viaja por uma de duas estradas diante de Deus. Ou o estado do arrependimento ou o estado da rebeldia, da rebelião. Arrependimento faz parte do processo, do plano estabelecido por Deus para salvação da humanidade. E o que é arrependimento? Ainda não falamos. O que é arrependimento? De verdade, o que é arrependimento? Em primeiro lugar, arrependimento é desviar-se do pecado, mudando a direção da vida em relação ao pecado. Está andando nessa direção, arrepender, virar as costas e andar na outra direção. Arrependimento. Arrependimento é mais uma. O arrependimento é mais um aprimoramento, né? O aprimoramento pessoal. É mais uma maneira de controlar a si mesmo. É uma medida profunda. É uma decisão de abandonar tudo e é contrário à vontade de Deus. Isso é arrependimento. Eu tomo a decisão de abandonar todas elas práticas e não é da Deus. Eu tomo a decisão de viver somente da maneira que é da Deus. Então, isto é arrependimento, né? Arrependimento. Então, e é o segundo passo para chegar à salvação. O primeiro passo é crer e o segundo passo é se arrepender, mudar de vida. Arrepender-se não é apenas sentir remorso pelo pecado cometido, porque uma pessoa pode sentir remorso devido às complicações que o pecado trouxe à sua vida, ou devido a uma consequência desvantajosa que tenha que sofrer por causa do pecado e cometeu. Né? Mas este sentimento em si não pode ser definido como arrependimento. É possível sentir-se perturbado por ter pecado, sem, contudo, se arrepender. A pessoa pode se sentir perturbado por uma coisa que fez, mas não está arrependido. O arrependimento também não é simplesmente uma convicção do pecado. Não, eu aceito, eu pequei. Realmente eu pequei, eu tenho consciência disso. Isso também não é arrependimento. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, as pessoas que ouviram os apóstolos passaram a ter convicção do mal que havia cometido ao crucificar Jesus, pois Pedro expôs o pecado deles e eles concordaram, mas Pedro não considerou esta convicção do pecado como arrependimento, pois logo Pedro disse, arrependei-se. Pedro falou, vocês crucificaram Jesus e tal, eles concordaram. Realmente, nós temos convicção e nós crucificamos Jesus. Pedro não achou, e isso era arrependimento. Pedro falou, agora você tem convicção do pecado que cometeu, então se arrependa. Aí, versículo 36 até o 38, arrependimento, portanto, não é simplesmente não se arrependimento, portanto, não é simplesmente uma convicção do pecado. Arrependimento não é simplesmente uma tristeza divina por causa do pecado cometido. A tristeza divina vem antes e até produz o arrependimento, mas em si ela não é o arrependimento.
Ok, daqui a pouco eu vou abrir para vocês que estão no Zoom fazer pergunta e vocês que estão no YouTube pode fazer pergunta também se estiver vendo, ok? Paulo fala sobre a tristeza divina em 2 Coríntios 7, versículo 10. A tristeza faz parte do processo de arrependimento, mas ela sozinha ainda não é o arrependimento. Ficar triste pelo que fez não é arrependimento. O arrependimento talvez nem deva ser definido como uma mudança de vida. O arrependimento produz, sim, uma mudança de vida, mas a mudança de vida é o resultado do arrependimento. A mudança de vida é o resultado do arrependimento. Se o arrependimento não resulta numa mudança de vida, constata-se e não houve arrependimento verdadeiro, genuíno. Mas a mudança de vida não é o arrependimento, é mais o resultado do arrependimento, não o arrependimento. Ok? Em Mateus 3, João Batista, pregando, advertia o povo da necessidade de produzir fruto digno de arrependimento. Versículo 9. A mudança vem após o arrependimento. O arrependimento leal vem antes da mudança. A mudança não os a mudança são os frutos e comprova e houve arrependimento. Olha só, a mudança são os frutos e comprova e houve arrependimento. Jesus vai salvar dos meus pecados. Eu entendo, eu sou pecador. Eu creio no Senhor. Agora, estou arrependido. Ok. E arrependimento? É parar de pecar. Parar de fazer o que você é e fazer o que isto é. Né? O arrependimento tem a ver com uma mudança baseado numa decisão firme, resoluta da vontade própria em relação ao pecado. Né? Isso é arrependimento. Ok? E esta mudança de atitude em relação ao pecado torna-se tão nítida na personalidade humana e capacita a ele e fez esta decisão de desistir de um determinado modo ou estilo de vida. Então, esse arrependimento vai fazer a pessoa desistir de um determinado modo, de um determinado estilo de vida, porque se arrependeu. Se arrepender e ficar na mesma vida, não é arrependimento. O apóstolo Paulo, e antes era Saulo de Tarso, arrependeu-se resolutamente. Ele fez uma mudança de propósito em relação ao seu modo de vida. Antes, ele havia dedicado sua vida ao judaísmo e também tornou-se perseguidor da Igreja de Deus. Quando se arrependeu na estrada de Damasco, sua vida tomou um rumo inteiramente novo e totalmente diferente. Isto é verdadeiro arrependimento. E com sua própria palavra, Paulo dá testemunho de sua vida em Filipenses 3:7. Ele desenvolveu uma maneira diferente de ser, de ver as coisas, uma nova perspectiva de vida. Eu fez mudar a sua atitude, né? E produzir fruto do arrependimento. Arrepender-se é voltar-se para Cristo. Isso é arrependimento. Não é apenas
uma reação negativa para o pecado, mas é também uma resposta positiva a isto. Paulo elogiou os Tessalonicenses em 1 Tessalonicenses 1,9, com a seguinte palavra: aquelas pessoas na cidade de Tessalônica e se tornaram cristãos, deixaram os ídolos quando se arrependeram, mas não apenas deixaram os ídolos. A Bíblia diz: deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isto é arrependimento, é voltar-se para Cristo, não apenas abandonar o pecado, mas também voltar-se para Cristo. Eles tinham muitos livros de magia, praticavam magia, eles se arrependeram. Como sabem, eles se arrependeram? Tocaram fogo nos livros e passaram a servir não a ídolo, mas a Deus. Então, houve mudança. Dá para ver a mudança na vida de uma pessoa e realmente crê, e realmente está arrependido. E se uma pessoa abandona o pecado, mas não se volta para Deus, ela de fato não se arrependeu, no sentido completo da palavra, segundo o Novo Testamento. Não basta só parar de pecar, precisa voltar para Deus, né? Precisa obedecer a Deus, ok? Para completar a ação. Ok? Ok. Ok. Cada um de nós tem mudança específica a fazer na vida. Se pretendemos nos tornar discípulos verdadeiros de Jesus, João Batista falava: olha, cada um de nós tem mudança específica a fazer na vida. Se pretendemos nos tornar discípulo verdadeiro de Cristo. É tornar discípulo ou discípula verdadeira de Cristo, vai precisar fazer uma mudança na vida. Ok? Então, João Batista falava às pessoas e vinha para ser batizado por ele, da necessidade de realizar esta mudança específica, respondendo aos candidatos ao batismo, quando este lhe perguntaram como vive após a convenção. Lucas 3, versículo 10 a 14. O que se segue ao arrependimento genuíno são ações eu evidencia e mostra a diferença entre proceder antigo e o atual. Isso é arrependimento. Né? Arrependimento. A pessoa mudou de vida. Né? A pessoa vivia assim e agora mudou assim. O arrependimento genuíno são ações e evidencia e mostra a diferença entre o proceder antigo e o atual. A pessoa fazia isso, falava aquilo, vivia assim, assim. Agora ele se arrependeu, não vive mais fazendo isso. Então, evidencia, né? E evidência, a pessoa se arrependeu. Em Atos 19, 18 a 20, nós lemos uma bela história de um grupo de pessoas arrependida contava cortara os laços com o passado. Essas pessoas romperam os laços com o passado. Elas haviam praticado o ocultismo e contra Deus. E nós já vimos isto na lição sobre o pecado. É possível, e possuía livros e ensinaram a prática do ocultismo. Então, e fizeram.
Naquela época, livro era bem valioso, bem caro. Sem a imprensa, como nós temos hoje, o livro era feito artesanalmente. Eles tinham que copiar tudo à mão. Por isso, eles eram tão caros. Mas o que fizeram? E eles tinham muitos livros que ensinavam a fazer magia. A Bíblia diz que eles queimaram todos aquele livro e o valor calculava chegado a 50 mil dáima. E uma dáima equivalia à diária de um trabalhador braçal. Por exemplo, no Brasil, a diária de um trabalhador, mais ou menos R$ 80. Então, 80 reais vezes 50 mil. Era mais ou menos o valor deste livro. Né? Portanto, o valor daquele livro equivalia a 50 diárias de um trabalhador. Era livro de grande valor, né? Valor comercial. Aquelas pessoas havia tomado uma decisão resoluta, sabia que o passado do autismo era algo que devia abandonar, né? Definitivamente, pois contrariava a vontade de Deus. Então, ele sabia que a prática dele contrariava a vontade de Deus, e mesmo com prejuízo financeiro tão grande, eles romperam os laços com o passado, queimando os seus livros. Então, isto é prova de arrependimento, mudança de vida. E isto significa arrepender-se, romper os laços com o passado, com o pecado. Romper-se o laço com tudo e não agrada a Deus. Tem uma ilustração aí, eu não vou usar, né, para ganhar mais tempo. Voltando aí, aí é uma ilustração de arrependimento, certo general, vencer. Então, eu vou pular isso aí. Arrependimento envolve romper os laços com o passado. Então, vou pular essa ilustração aqui. E o I precisa ser eliminado em sua vida. Você tem o verdadeiro arrependimento, crê em Jesus verdadeiramente, para a salvação, você precisa crer e se arrepender. Então, esses dois passos, né? Dois passos. Há outros passos que nós vamos falar na próxima lição, né? Mas nós estamos vendo sobre o passo para a atravessar a ponte crer no Senhor, já vimos, e agora nós vemos o segundo passo se arrepender, né? E precisamos ele precisa ser eliminado em sua vida. Você crê de verdade no Senhor? Você está arrependido de verdade? Então, o que precisa ser eliminado em sua vida? Já pensou nisso? Já começou a eliminar tudo e é contra a vontade de Deus? Essa atitude mostra o verdadeiro arrependimento. A mentira, a linguagem obscena, a desonestidade, há um tipo de impureza, a maledicência, há tantos outros, né? E precisamos ver se eu tenho uma desses males e eu preciso provar que estou arrependido, eliminando essas coisas. Pense em seu caso específico. O que João Batista lhe diria se nós perguntássemos sobre o que fazer nesta nova vida. Arrependimento é abandonar essas atitudes e é ato e não corresponde à vontade de Deus.
Precisa ser eliminado o ato e não corresponde à vontade de Deus. Precisa ser eliminado. Zaqueu arrependeu-se. Zaqueu era um cobrador de imposto e cobrava mais do que era devido, ou seja, roubava o povo, né? E roubava mais do que era necessário. Zaqueu arrependeu-se e sabemos que ele se arrependeu pela decisão que ele fez ao encontrar Jesus, de corrigir-se e não mais praticar as obras que praticava no passado e concentrar o que fosse possível. Ele tomou a decisão de não praticar mais as coisas do passado e ele estava disposto a consertar o que fosse possível, né? O que fosse possível ser consertado. Aí, Lucas 19, versículo 8 e 10, eu era um cobrador de imposto, um publicano, e como era comum, os publicanos cobrava geralmente mais do que era devido, né? Lembra que João Batista falou para o publicano: não cobre além do que é estipulado. Ele sempre cobrava mais. Era uma prática comum dos publicanos e, desta forma, enriquecia facilmente, né? Uma riqueza desonesta. E não era diferente com Zaqueu, mas no dia em que ele se arrependeu, ele fez decisões de mudar sua vida e mudar seu caráter. Arrependimento verdadeiro. Decidiu dar a metade de seus bens ao pobre e destituir 4 vezes mais mais do que jeito e a lei de Moisés determina. Ele havia instruído. Na lei de Moisés diz, e se eu te roubei, eu devo devolver 4 vezes mais. Eu sabia disso, mas ele roubava o povo, roubando muito mais. Aí, quando ele se arrependeu, ele falou: Senhor, vou dar metade dos meus bens ao povo, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A lei já dizia isso, mas ele não se importava com isso, porque não havia arrependimento. Mas quando ele encontrou Jesus e se arrependeu, então ele não só parou de pecar, mas ele corrigiu o que foi possível. Então, isto é arrependimento verdadeiro, mudança de vida. Você vê, Isaías mudou a vida, mudou os pensamentos, a prática e as atitudes. Não dá para somente levantar a mão e dizer que Jesus já está salvo. Tem que mudar a vida. Isto é um arrependimento verdadeiro. Foi justamente isso que Isaías fez. E temos uma prova, uma evidência de que ele se arrependeu. Isso prova, isso é evidência que ele se arrependeu. É necessário arrepender-se, é necessário fazer esta mesma decisão, né? Se estamos arrependidos. Já lemos no início da lição várias passagens onde pessoas perguntavam aos apóstolos: o que devo fazer para ser salvo? Para ter meus pecados perdoados. É necessário arrepender-se. Para concluir esta lição, eu espero que você seja motivado a fazer isto, arrepender-se de seus pecados, pois é um passo para quem deseja a salvação da alma através do sacrifício de Jesus. Você quer ser salvo através do sacrifício de Jesus? Então, eu espero que você seja motivado a fazer isto, arrepender-se de seus pecados, pois é um passo para quem deseja a salvação através do sacrifício de Jesus. Fé e arrependimento. Na próxima lição, iremos ver outro passo importante e precisa ser dado
para atravessar a ponte e nós reconciliarmos com Deus. Não perca a próxima aula. Nessa aula nós vimos, nós estávamos do lado de Deus, nós pecamos e o pecado criou um abismo entre nós e Deus. Agora estamos perdidos, não tem como atravessar o abismo. Jesus veio e criou uma ponte. Agora nós podemos, através de Jesus, chegar até Deus. Para atravessar essa ponte, precisa dar 3 passos. Um passo nós já vimos, crer no Senhor. Outro passo nós já vimos, se arrepender. O terceiro passo nós vamos ver na semana que vem. Ok? E Deus nos abençoe e nós possamos realmente meditar nessa aula e usar esta aula para corrigir, não os outros, mas para corrigir a nossa vida. Aonde nós estamos, e a Bíblia diz, na verdade, né, sobre a salvação. Se você tem uma pergunta, você que está no YouTube, você pode escrever aí a sua pergunta, eu vou ler e vou tentar responder. Eu sei que eu não tenho todas as respostas, mas eu tiver, eu respondo. E você que está no Zoom, pode habilitar seu microfone e fazer a sua pergunta. Ok, Francisco Firmino, pode falar. Pode habilitar seu microfone e falar. Boa noite, professor Luiz. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, na graça, professor. Graças a Deus. E bom. Amém. Gostei muito da lição de hoje, que é a fé sem obra, e muito mais também do arrependimento. E a minha questão é, querendo olhar melhor, querer melhor, me inteirar melhor na questão do arrependimento. Por exemplo, vou ilustrar uns 2 casos que aí percebi, parece ter um arrependimento. Por exemplo, se entrarmos um bocadinho na Bíblia, vamos encontrar do filho pródigo, que ele pediu quase uma parte da herança do seu pai, em que depois de ter pedido a parte da herança do seu pai, foi gastar por muito tempo com o que ele fez lá e depois retornou ao seu pai e disse: pai, eu não sou digno de ser mais chamado seu filho porque pequei contra a terra e o céu, mas me aceita como o teu servo. Então, ele parece se arrependeu, não sei, mas você vai me ajudar melhor. E temos o caso de Judas Iscariote, em que ele traiu a Jesus, mas depois ele percebe que falhou e se suicidou. Eu quero entender desses 2, qual é um arrependimento e quem que não se arrependeu? Então, o filho pródigo, o filho pródigo, o Pedro, né? Pedro negou Jesus 3 vezes e ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. O Judas, ele não se arrependeu. Ele sentiu tristeza pelo que ele fez. Quando ele negou Jesus e Jesus foi crucificado, ele sentiu pena, tristeza. Olha, a minha atitude crucificou Jesus. Então, ele sentiu pena de Jesus e ele sentiu tristeza. Isso não é arrependimento. Arrependimento é isso. O Pedro, ele chorou amargamente, mas ele se levantou e buscou em Jesus a solução. Jesus é a solução para meus pecados. Enquanto Judas pecou, sentiu tristeza e fugiu de Deus. Judas se aproximou, Judas cometeu pecado e sentiu tristeza e fugiu de Deus. O Pedro, o filho pródigo, eles pecou, reconheceu o pecado, ele pediu perdão e se aproximou de Deus. E o Judas sentiu tristeza, não mostrou arrependimento. Arrependimento é falar: pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Então, isso é arrependimento, me perdoe. Isso é arrependimento. Ele só simplesmente sentiu tristeza. Ele não se arrependeu de verdade. Amém, amém. Muito obrigado, professor. Muito obrigado.
está pronto, não importa o que eu fiz, não importa o que você fez, não importa, não importa o que você fez. Deus está sempre pronto para perdoar, mas ele só vai perdoar quem reconhece o pecado e está arrependido. Ele não vai, não estou arrependido, não, mesmo assim eu te perdoo. Deus não vai fazer isso. Ele está ansioso para perdoar, mas quem estiver arrependido e buscar a solução nele. Amém, amém. Ok, Muito obrigado. alguém mais tem uma pergunta? Paz e graça, professor, como está? Oi, Fernando, como vai você? E bom que você está aqui conosco mais uma vez e Deus possa continuar abençoando você e toda a sua casa. Você tem uma pergunta? Sim. Queria dizer muito obrigado igualmente para o professor. Professor, a aula foi muito boa, como sempre tem sido. Agora, a minha questão é, a pessoa arrependeu-se, pediu perdão a Deus e seguiu com a vida. E continua a fazer a mesma coisa. Será que isso é correto? Então, o pecado é uma mudança de vida, né? Se não houve a mudança de vida, não houve arrependimento. Por exemplo, eu te dou uma receita Sim. de bolo, aí você vai fazer um bolo, aí bota três de trigo, bota tanto disso, tanto daquilo, tanto daquilo. Você pega a receita e vai fazer um bolo. Só que você erra e bota muito sal. Onde o bolo está pronto, você vai experimentar, o bolo está salgado, tem muito sal. Aí você bota um pouquinho na boca, mas está muito salgado, você cospe fora. Aí você fala, me arrependi de ter feito esse bolo, mas amanhã você vai fazer um bolo igualzinho a ele e bota a mesma quantidade de sal. Então você não se arrependeu. Se você se arrependisse, você não fazia mais. Então, arrependimento é tomar a decisão de mudar de vida. Isso eu faço contra Deus e eu não vou fazer mais isso. Lutar contra o pecado. Se não há luta contra o pecado, não há arrependimento. Ok? Muito obrigado, percebi. Ok. Alguém mais tem uma pergunta? Pode ligar seu microfone e fazer sua pergunta. Vocês que estão no YouTube, também seja bem-vindo, pode fazer sua pergunta. Rosa Maria está dizendo, sou da turma 1 e não pude estar presente na turma 1, por isso estou aqui. Ótimo, muito bem. Se você é da turma 1 e não pôde estar presente, você pode estar presente em outra turma, e a aula geralmente é a mesma, essa turma, a turma 1, essa turma é IBO turma 3. Essa turma está atrasada, nós estamos atrasados. A aula que nós estamos dando hoje já foi dada a semana passada, né? Porque tivemos uma semana e nós não tivemos aula, né? Teve um problema comigo e eu não pude dar aula. Então, nós estamos um pouquinho atrasados. Então, sempre se ontem não teve aula e você veio para ir, você veio para assistir a aula e já foi passada outro dia, né? Mas seja bem-vindo. Uma pergunta? Mais uma pergunta? Levanta a mão e faça a pergunta. Obrigado por vocês terem vindo. Rubens Salvador, Nelson Ramos, Joel, Francisco, Fernando. Então, Celso, obrigado por vocês terem entrado aí, Celso, e Deus abençoe a todos vocês. Eu tenho uma pergunta, Celso, parece que tem uma pergunta. Já falou, parece, né? Não, apenas de agradecer a Deus. Hello? Pode falar. O que eu tenho nesta noite é agradecer a Deus pela aula de hoje, foi muito maravilhoso. Na verdade, eu não entrei para lançar a pergunta, mas só para agradecer a aula de hoje, foi muito bom. É muito importante, o ensino de hoje foi muito melhor do que muitos ensinos que já vi, que já acompanhei.
Que Deus continue abençoando o professor, no nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado. Rosa Maria está no YouTube. Deus abençoe, seja bem-vindo, Rosa Maria. E todos vocês que estão no YouTube, e Deus continue abençoando. Na próxima semana, mesmo horário, mais uma aula, a segunda aula do quarto módulo. Então, agora falta mais 5 aulas para a gente finalizar esse curso, ok? Se ninguém tem mais uma pergunta, que Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Mas se tem uma pergunta, liga o microfone e ainda pode fazer. Ok, eu vou então encerrar, porque eu ainda tenho mais um estudo hoje ainda, e Deus abençoe a todos, e vamos estar presentes na próxima aula, ok? E Deus abençoe, essa reunião vai ser encerrada em 5 minutos. Amém. Deus te abençoe, Luizinho. Obrigado, Rubem. Obrigado por ter entrado e ter nos dado esse apoio aí. Obrigado. Tchau, tchau.